A chuva caía como lâminas sobre o asfalto quando Daniel pisou no freio bruscamente. Seu coração quase saiu pela boca. Ali, caminhando devagar na beira da estrada, completamente encharcados, estavam duas figuras que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. Seu pai, Antônio, 92 anos, apoiado em uma bengala que mais parecia um pedaço de madeira velha. Sua mãe, Dona Maria, 90 anos, segurando o braço dele com aquela força que só o amor de 65 anos de casamento pode dar. Daniel não conseguia processar o que via. Eram quase 9 da noite. A tempestade havia começado há mais de uma hora. E seus pais, aqueles dois velhinhos frágeis que ele deixará seguros em casa pela manhã, estavam ali, andando na chuva como se fossem duas crianças perdidas. Ele saiu do carro tão rápido que esqueceu de puxar o freio de mão. O carro deslizou alguns centímetros para trás antes de parar. Não importava. Nada importava naquele momento além de entender o que diabos estava acontecendo. Mãe! Pai! O que vocês estão fazendo aqui? Dona Maria virou o rosto lentamente, como se estivesse sendo acordada de um sonho. Seus olhos, normalmente cheios daquela lucidez afiada que assustava os netos, estavam distantes, perdidos em algum lugar entre o presente e um passado que só ela podia ver. Estamos indo para casa, filho. Seu pai esqueceu o caminho de novo, mas eu sei onde fica. Sempre soube. Daniel sentiu as pernas fraquejarem. Casa. Eles estavam a quase 8 quilômetros da casa onde moravam. 8 quilômetros que, para duas pessoas daquela idade, podiam muito bem ser 80. Foi quando seu celular tocou. Era Ricardo, seu irmão mais novo. Daniel, você achou eles? Por favor, me diz que você achou. A voz de Ricardo tremia. Não era medo. Era pânico puro, do tipo que faz um homem de 40 anos chorar como criança. Achei. Estão aqui comigo. Mas Ricardo, eles estavam andando na chuva. Andando. Como se fosse normal. Como se... Eu sei. Eu sei, mano. Graças a Deus você passou por ali. Eu estou a 10 minutos daí. Não deixa eles saírem do carro, pelo amor de Deus. Daniel desligou o telefone com as mãos tremendo. Ajudou os pais a entrarem no carro, enrolou-os em uma manta que carregava no banco de trás, ligou o aquecedor no máximo. Dona Maria estava calma demais. Antônio olhava pela janela como se procurasse por alguém. Vocês estão gelados. Gelados. Mãe, por favor, me explique o que aconteceu. Como vocês saíram de casa? Foi naquele momento que Daniel percebeu algo que fez seu sangue gelar mais do que a chuva lá fora. Os pés de sua mãe estavam descalços. Descalços e sangrando. Seu pai usava apenas uma meia, a outra havia se perdido em algum ponto daquela jornada absurda. A senhora está sem sapatos, mãe. Sem sapatos. Dona Maria olhou para os próprios pés como se os visse pela primeira vez. Então, algo mudou em seu rosto. A névoa que cobria seus olhos começou a se dissipar, lentamente, como quando o sol da manhã queima a neblina do campo. E quando ela falou novamente, sua voz estava diferente. Mais firme. Mais presente. Eu precisava levá-lo de volta, filho. Seu pai acordou hoje achando que ainda mora na casa da infância dele. Aquela casa velha que ficava perto do rio. Ele disse que precisava ir para casa, que a mãe dele estava esperando. Eu tentei explicar, tentei acalmá-lo, mas ele não me ouvia. E eu não podia deixá-lo ir sozinho. Nunca o deixei sozinho em 65 anos. Não ia começar agora. Daniel sentiu um nó na garganta do tamanho de um punho. Naquele momento, tudo fez sentido e nada fez sentido ao mesmo tempo. Vocês que estão assistindo, me digam nos comentários se já passaram por algo assim com pessoas que amam.
Porque eu preciso que vocês entendam que o que aconteceu depois disso mudou não apenas aquela noite, mas a vida de toda aquela família para sempre. Ricardo chegou 10 minutos depois, dirigindo como um louco, as luzes do carro cortando a chuva. Ele saiu correndo, abriu a porta do carro de Daniel e simplesmente desmoronou ao ver os pais vivos, ali, seguros. Abraçou-os com tanta força que Dona Maria deu uma risadinha, aquele tipo de riso que mães dão quando os filhos estão sendo dramáticos demais. Calma, filho. Estamos bem. Só um pouco molhados. Um pouco molhados, ela disse. Como se tivessem sido pegos por uma chuva leve voltando do mercado. Como se não tivessem caminhado quilômetros descalços no frio, na escuridão, perdidos em algum labirinto cruel que a mente do Sr. Antônio havia construído. Os dois irmãos se entreolharam acima das cabeças dos pais. Não precisaram dizer nada. Ambos sabiam que aquela noite era um divisor de águas. Não podiam mais fingir que estava tudo bem. Não podiam mais acreditar que seus pais conseguiriam viver sozinhos, seguros, independentes, como sempre haviam vivido. Levaram os dois para o hospital. Hipotermia leve, disseram os médicos. Alguns cortes nos pés que precisariam de cuidados. Uma bronquite que já estava se formando no peito de Dona Maria. Mas nada grave. Nada que o tempo e cuidados não curassem. Pelo menos no corpo. Porque o que estava acontecendo na mente do Sr. Antônio, aquilo sim era irreversível. Alzheimer, disse o neurologista 3 dias depois, quando finalmente conseguiram marcar uma consulta de emergência. Estágio moderado caminhando para avançado. Os episódios de desorientação vão se tornar mais frequentes. As lembranças recentes vão continuar desaparecendo. Um dia, ele pode não reconhecer nem vocês. Ricardo saiu da sala e vomitou no banheiro do consultório. Daniel ficou ali, sentado, ouvindo o médico falar sobre cuidadores, sobre casas de repouso, sobre medicações que podiam retardar mas nunca parar o inevitável. E tudo o que ele conseguia pensar era na imagem de sua mãe, descalça, sangrando, guiando seu pai pela chuva porque ele havia esquecido o caminho de casa. Naquela noite, depois que os pais já estavam dormindo na casa de Daniel, os dois irmãos se sentaram na cozinha com uma garrafa de uísque que nenhum dos dois realmente queria beber, mas que ambos precisavam ter nas mãos. A gente precisa fazer alguma coisa, disse Ricardo. A gente não pode deixar eles sozinhos de novo. Nunca mais. Eu sei. Mas o que a gente faz, Ricardo? Casa de repouso? Cuidador em tempo integral? Eles vão odiar qualquer uma dessas opções. Foi aí que Dona Maria apareceu na porta da cozinha. Estava usando um dos pijamas velhos de Daniel, 3 tamanhos maior que ela, os pés enfaixados, uma xícara de chá nas mãos tremendo. Levemente. Pensam que eu estou dormindo, mas esquecem que mãe tem ouvido de morcego. Ela se sentou à mesa com aquela dificuldade que a artrite nas costas causava, mas não aceitou ajuda. Nunca aceitava. Vou falar uma coisa para vocês dois, e quero que ouçam com atenção porque não vou repetir. Seu pai está doente. Eu sei disso. Sei disso há mais tempo do que vocês imaginam. Vi os pequenos sinais. As chaves guardadas na geladeira. O nome dos netos que ele confundia. As histórias que ele contava repetidas vezes como se fosse a primeira. Eu vi tudo. E escondi de vocês porque tinha medo do que isso significaria. Mãe, a senhora não precisava carregar isso sozinha. Precisava sim, Daniel. Porque esse é meu trabalho. É o que eu escolhi fazer no dia que casei com seu pai. Na saúde e na doença, lembram? Não eram palavras vazias. Eram uma promessa. E eu não quebro minhas promessas. Mas a senhora quase morreu ontem, mãe. Os dois quase morreram. Quase não conta, Ricardo. Quase é só um aviso de que preciso ser mais cuidadosa. E é por isso que vou aceitar ajuda.
mas nos meus termos. Não vou colocar seu pai em uma casa onde ele vai morrer de tristeza. Não vou ter estranhos cuidando dele como se fosse um objeto. Ele é meu marido. É o amor da minha vida. E se ele precisa que alguém o guie de volta para casa toda vez que se perder, então vou ser eu a fazer isso. Até o último dia. Os comentários que recebi quando compartilhei essa história pela primeira vez foram devastadores e lindos ao mesmo tempo. Centenas de pessoas contando suas próprias versões dessa mesma dor. E eu percebi que essa não era só a história da família de Daniel e Ricardo. Era a história de milhões de famílias ao redor do mundo. Se você está passando por isso agora, deixa um comentário. Por que você não está sozinho? E por que o que aconteceu depois pode te dar uma perspectiva diferente sobre tudo isso? Os irmãos conseguiram convencer Dona Maria a aceitar um meio termo. Um cuidador viria durante o dia, das 8 da manhã às 6 da tarde. Alguém treinado em lidar com pacientes de Alzheimer. Alguém que pudesse ajudá-la com as tarefas mais pesadas, que ficasse de olho no Sr. Antônio quando ela precisasse descansar. E ela, Dona Maria, continuaria sendo a capitã daquele navio. A tomadora de decisões. A guardiã do marido. A pessoa que chegou para a entrevista não era nada do que eles esperavam. Seu nome era João, um enfermeiro de 35 anos com um sorriso tranquilo e mãos grandes e gentis. Ele se sentou na sala, tomou o café que Dona Maria insistiu em servir apesar das bandagens nos pés, e ouviu a história toda. Cada detalhe. Cada medo. Cada esperança. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então disse algo que ninguém esperava. Eu não vou cuidar do seu marido, Dona Maria. Vou cuidar dos dois. Porque a senhora também precisa de cuidados, mesmo que não admita. E porque, pelo que estou vendo, a senhora vai se matar de trabalhar e preocupação antes que a doença do seu Antônio chegue ao fim. E aí quem vai cuidar dele? Pela primeira vez desde aquela noite na chuva, Dona Maria chorou. Não foi um choro alto ou dramático. Foi um choro silencioso, do tipo que vem de um lugar tão fundo que você nem sabia que existia dentro de você. Foi o choro de alguém que finalmente recebeu permissão para ser fraca. Para ser humana. Para aceitar que não podia fazer tudo sozinha. João começou no dia seguinte. E nos primeiros dias, tudo pareceu estranhamente normal. Ele ajudava o Sr. Antônio a tomar banho, a se vestir, a tomar os remédios nos horários certos. Preparava almoços saudáveis que Dona Maria fingia criticar, mas comia até a última colherada. Organizava os remédios em caixinhas coloridas. Criava rotinas. Mas era nos momentos pequenos que sua presença realmente fazia diferença. Como quando o Sr. Antônio acordou no meio da tarde achando que era 1967 e que precisava ir trabalhar na fábrica. João não tentou corrigi-lo. Não disse que ele estava errado, que a fábrica não existia mais, que ele estava aposentado há 25 anos. Em vez disso, ele disse: o patrão ligou, seu Antônio. Disse que hoje você pode folgar. Que tal a gente jogar uma partida de damas enquanto isso? E funcionou. O Sr. Antônio se acalmou, sorriu, buscou o tabuleiro velho que guardava no armário da sala. Jogaram por 2 horas. O velho ganhou todas as partidas porque João deixava. E ele sabia que João deixava. Mas não importava. O que importava era que, por 2 horas, ele não estava perdido. Estava ali. Presente. Vivo. 3 meses se passaram assim. Alguns dias eram bons. O Sr. Antônio acordava lúcido, reconhecia todos, contava histórias com começo, meio e fim. Dona Maria cantarolava enquanto regava as plantas. Os netos visitavam e saíam sem aquele aperto no peito que vinha de ver os avós definhando. Outros dias eram terríveis. Dias em que o Sr. Antônio gritava com João, chamando de ladrão,
de estranho, exigindo saber quem havia permitido que aquele homem entrasse em sua casa. Dias em que Dona Maria encontrava o marido chorando no quarto porque tinha acabado de perceber, mais uma vez, que sua própria mãe estava morta há 40 anos. Dias em que a doença vencia. Foi em um desses dias ruins que aconteceu o incidente que ninguém na família jamais esqueceria. Daniel recebeu uma ligação de João às 3 da tarde. Sua voz estava estranhamente controlada, aquele tipo de calma artificial que as pessoas usam quando estão tentando não entrar em pânico. Daniel, você pode vir aqui agora? Está tudo bem, ninguém se machucou, mas eu preciso que você venha. E traga Ricardo se conseguir. Ele não precisou explicar mais nada. Daniel ligou para o irmão, os dois largaram tudo o que estavam fazendo e dirigiram até a casa dos pais como se suas vidas dependessem disso. Porque, de certa forma, dependiam. Quando chegaram, encontraram João sentado no sofá ao lado do Sr. Antônio, que segurava uma faca de cozinha. Não estava ameaçando ninguém. Apenas segurava. Olhando para ela como se tentasse lembrar para que servia aquele objeto. Dona Maria estava na cozinha, sentada, as mãos no colo, o rosto mais pálido que as paredes. João levantou-se lentamente e caminhou até os irmãos. Falou baixo, mas não sussurrou. Nunca era bom sussurrar perto do Sr. Antônio. Fazia ele ficar paranoico. Seu pai acordou da soneca achando que sua mãe era uma intrusa. Veio para a cozinha procurar por Dona Maria, a mulher dele, sem perceber que Dona Maria é a mesma pessoa que ele estava chamando de intrusa. Pegou a faca para se defender. Eu consegui acalmá-lo, tirar a faca dele, mas vocês precisam entender uma coisa. Isso vai acontecer de novo. E da próxima vez, eu posso não estar por perto. Vocês precisam tomar uma decisão. E qual seria essa decisão, João? Colocar trancas nas facas? Transformar a casa em uma prisão? Ricardo estava irritado. Não com João. Com a situação. Com a doença. Com Deus ou o universo ou seja lá quem fosse responsável por fazer aquilo com uma família que não merecia. A decisão é se vocês vão continuar tentando fazer isso funcionar aqui, em casa, sabendo dos riscos. Ou se vão considerar um lugar especializado onde seu pai possa ter cuidados 24 horas. Onde sua mãe possa visitá-lo todo dia mas não precise viver com medo de ser agredida por engano. Ninguém respondeu. Não havia resposta certa. Só respostas ruins e respostas piores. Nos dias que se seguiram, a família inteira se reuniu. Não foi uma conversa. Foram várias. Dezenas. Horas e horas de debates, lágrimas, gritos, silêncios que doíam mais que qualquer palavra. Dona Maria escutava tudo mas não participava. Apenas escutava. Com aquela expressão distante que ela tinha na noite da chuva. Como se já soubesse como aquilo tudo ia terminar. Foi Ricardo quem finalmente disse em voz alta o que todos estavam pensando. Mãe, se a gente colocar o pai em uma casa especializada, a senhora vem morar comigo. A casa é grande. Os meninos adorariam ter a avó por perto. A senhora não precisa ficar sozinha. Dona Maria finalmente falou. Sua voz saiu mais forte do que qualquer um esperava. Vou contar para vocês uma história que nunca contei. Sobre o dia que conheci seu pai. Eu tinha 23 anos. Ele, 25. Foi em um baile na igreja. Ele não sabia dançar. Pisava nos meus pés a cada 3 passos. Mas não parava de se desculpar. E de sorrir. Aquele sorriso torto que ele tem até hoje. E no meio daquela dança desajeitada, ele parou, olhou nos meus olhos, e disse a coisa mais linda que alguém já me disse. Ele disse que, se eu deixasse, ele passaria o resto da vida aprendendo a dançar comigo. Aprendendo a me fazer feliz. Aprendendo a ser o que eu precisasse que ele fosse. E eu disse sim.
Não há o pedido de namoro. Isso veio depois. Eu disse sim à promessa. A ideia de que a gente ia passar a vida aprendendo um com o outro. Mesmo quando as músicas mudassem. Mesmo quando a gente pisasse nos pés um do outro. Mesmo quando a gente esquecesse os passos. A música mudou, meus filhos. Seu pai esqueceu os passos. Mas a promessa ainda vale. E se ele precisa ir para um lugar onde possa ser cuidado por pessoas que sabem lidar com essa doença, então que seja. Mas eu vou estar lá todo dia. Todo santo dia. Dançando com ele. Mesmo que ele não lembre quem eu sou. Porque eu lembro. E isso tem que ser o suficiente. Aquele momento ali, para quem está assistindo, é o motivo pelo qual eu precisava contar essa história. Porque a gente vive em um mundo que romantiza o amor jovem, o amor apaixonado, o amor de filmes. Mas o amor verdadeiro, aquele que realmente importa, é o amor que fica quando tudo mais vai embora. É o amor que dança mesmo sem música. E se essa história está tocando você de alguma forma, compartilha nos comentários. Porque histórias assim precisam ser ouvidas. A casa de repouso que escolheram era cara. Absurdamente cara. Mas era boa. Limpa. Com funcionários treinados e pacientes. Com jardins onde o Sr. Antônio poderia caminhar sem se perder. Com enfermeiros de plantão toda noite. Com um quarto espaçoso que Dona Maria insistiu em decorar com fotos de família, com as cobertas velhas da cama de casa, com o crucifixo que estava na cabeceira por 40 anos. O dia da mudança foi um dos piores dias da vida de Daniel. Ver seu pai sendo levado para aquele lugar, confuso, assustado, chamando pela mãe que morrera décadas atrás. Ver sua mãe tentando ser forte, sorrindo, dizendo que estava tudo bem, que era só temporário, que logo eles voltariam para casa. Mentiras que todos sabiam que eram mentiras, mas fingiam acreditar mesmo assim. As primeiras semanas foram um inferno. O Sr. Antônio chorava todas as noites. Recusava comida. Ficava parado na janela esperando por alguém que ele não sabia quem era, mas tinha certeza que deveria vir buscá-lo. A equipe médica explicou que era normal. Período de adaptação. Ia melhorar. E melhorou. Lentamente. Aos poucos, ele começou a aceitar aquele lugar como seu novo normal. Fazia amizade com outros residentes que também viviam presos entre o passado e o presente. Participava das atividades. Até sorria de vez em quando. Mas nada disso importava tanto quanto as visitas de Dona Maria. Todo dia, às 9 da manhã em ponto, ela chegava. Ricardo a levava. Ou Daniel. Ou um dos netos quando estavam disponíveis. Mas ela sempre estava lá. Com seu cabelo penteado, um vestido limpo, aquele perfume fraco de lavanda que usava há 50 anos. E ela se sentava ao lado do marido. Segurava sua mão. Contava histórias de quando eram jovens. Mesmo quando ele não a reconhecia. Mesmo quando ele a chamava por outro nome. Mesmo quando ele dormia no meio da conversa. Ela ficava. Sempre ficava. Foi em uma dessas visitas, 6 meses depois da mudança, que aconteceu o milagre. Não foi um milagre médico. Não foi uma cura. Foi um milagre pequeno, do tipo que só quem vive essa situação consegue entender a magnitude. Dona Maria estava contando sobre a viagem que fizeram para o litoral em 1979, quando os meninos eram pequenos. Como Daniel tinha ficado preso em uma boia. Como Ricardo tinha comido tanto sorvete que passou a noite inteira vomitando. Histórias bobas. Histórias que ela já havia contado 1000 vezes. E então, no meio da história, o Sr. Antônio apertou a mão dela. Não foi um aperto qualquer. Foi um aperto com intenção. Com reconhecimento. Ele virou o rosto, olhou nos olhos dela, e disse,
com aquela voz trêmula que a idade e a doença haviam criado, mas que ainda era dele: Maria. Minha Maria. Eu te amo. Sempre amei. Espero que você saiba disso. Ela ficou tão chocada que não conseguiu responder imediatamente. Fazia 4 meses que ele não a chamava pelo nome. Fazia tanto tempo que ela tinha se conformado que talvez nunca mais ouviria aquilo. E ali estava ele. Lúcido. Presente. Por alguns segundos preciosos, ele estava de volta. Eu sei, meu amor. Eu sempre soube. O momento durou menos de 1 minuto. Depois, a névoa voltou aos olhos dele. Ele soltou a mão dela e voltou a olhar pela janela, procurando por algo ou alguém que já não existia mais. Mas aquele minuto foi suficiente. Foi tudo. Dona Maria saiu do quarto e chorou no corredor por 10 minutos seguidos. Não era choro de tristeza. Era choro de alívio. De gratidão. De amor tão profundo que não cabia dentro de um corpo só e precisava sair de alguma forma. Os meses se passaram. O Sr. Antônio continuou piorando. Os momentos de lucidez se tornaram cada vez mais raros. Até que pararam completamente. Ele parou de falar. Parou de caminhar. Passava os dias na cama ou na cadeira, olhando para o nada, vivendo em um mundo que ninguém mais conseguia alcançar. Dona Maria continuava visitando. Todo dia. Sem falhar. Agora ela apenas sentava ao lado dele. Segurava sua mão. Cantava as músicas velhas que ele costumava gostar. Lia os salmos da Bíblia que ele memorizava na juventude. Não esperava resposta. Não esperava reconhecimento. Apenas estava ali. Porque prometeu que estaria. Na saúde e na doença. Até que a morte os separasse. Foi Daniel quem percebeu primeiro o quanto aquilo estava cobrando seu preço. Sua mãe estava emagrecendo. Dormindo mal, desenvolvendo dores nas costas de passar tantas horas sentada naquela cadeira desconfortável ao lado da cama do marido. Ela estava se matando de amor. Literalmente. Mãe, a senhora precisa descansar. Pelo menos um dia. Um dia sem vir aqui. Para cuidar da senhora mesma. Não posso, Daniel. E se for naquele dia que ele voltar? E se for naquele dia que ele me reconheça de novo e eu não estiver lá? Como vou me perdoar? Ele não teve resposta para isso. Porque ele sabia que ela estava certa. Para ela, aquele risco era inaceitável. Aquela chance, por menor que fosse, valia qualquer sacrifício. O fim chegou em uma terça-feira chuvosa de abril. Exatamente como tinha começado. Com chuva. Com aquele som de água batendo no vidro que parece querer lavar o mundo inteiro. Dona Maria estava lá, como sempre. Segurava a mão de Antônio, como sempre. Contava histórias, como sempre. Mas algo estava diferente naquele dia. Ela sentia. Aquela intuição que pessoas casadas por tanto tempo desenvolvem. Aquele conhecimento profundo de que alguma coisa estava para mudar. A respiração dele estava diferente. Mais lenta. Mais trabalhosa. As enfermeiras entravam e saíam do quarto com aquela eficiência profissional que tenta esconder a urgência. Uma delas sugeriu, gentilmente, que talvez Dona Maria quisesse chamar os filhos. Ela sabia o que isso significava. Não precisava de explicações. Ricardo e Daniel chegaram em 20 minutos. Com as esposas. Com alguns dos netos mais velhos. Todos se apertaram naquele quarto que de repente parecia pequeno demais para conter tanta emoção. Mas Dona Maria não saiu do lugar ao lado da cama. Não largou a mão do marido. Não parou de sussurrar no ouvido dele todas as coisas que queria ter certeza que ele levaria consigo para onde quer que estivesse indo. Você foi o melhor homem que eu conheci. O melhor marido. O melhor pai.
Tudo que eu sou, tudo que construí, foi por sua causa. Com você. Não tenha medo, meu amor. Sua mãe está esperando por você. Seu pai também. Todos que te amaram e se foram antes. Eles estão esperando. E eu vou ficar aqui. Vou cuidar dos nossos filhos. Dos nossos netos. Vou manter a história viva. Nossa história. E quando for minha hora, eu vou te encontrar de novo. E você vai lembrar de tudo. De cada dança. De cada riso. De cada promessa. E a gente vai dançar de novo. Sem pisar nos pés um do outro. Para sempre. Ele morreu às 7h43 da noite. Com a família toda ali. Com a chuva batendo na janela. Com a mão de Dona Maria na sua. Se ele ouviu as últimas palavras dela, ninguém sabe. Mas ela escolheu acreditar que sim. Porque a alternativa era insuportável. O funeral foi imenso. 65 anos de casamento. 80 filhos, netos, bisnetos. Décadas de amizades. Uma vida inteira de conexões que o Sr. Antônio havia construído quando ainda lembrava de tudo. Dona Maria ficou sentada na primeira fila, seca de tanto chorar, recebendo os pêsames com aquela graça tranquila que só pessoas muito fortes ou muito exaustas conseguem ter. Depois que todos foram embora, depois que o corpo foi enterrado, depois que a casa ficou estranhamente silenciosa, Daniel e Ricardo se sentaram com a mãe na sala. O que a senhora vai fazer agora, mãe? Ela levou um tempo para responder. Quando fez, sua voz estava diferente. Não mais frágil. Não mais carregada. Livre. Vou viver. Vou fazer todas as coisas que deixei de fazer porque estava cuidando dele. Vou viajar. Vou visitar aquela prima distante que mora no interior. Vou aprender a usar essas coisas de internet que vocês vivem falando. Vou ler todos os livros que ficaram guardados. Vou plantar rosas no jardim. Vou viver, meus filhos. Não porque eu esqueci dele. Mas justamente porque eu lembro. Porque ele me fez prometer, há muito tempo, em uma das últimas conversas lúcidas que tivemos, que quando ele se fosse, eu não ia morrer junto. Que eu ia continuar. Por mim. Por ele. Por todos nós. E foi exatamente o que ela fez. Nos 5 anos que se seguiram, Dona Maria virou outra pessoa. Ou melhor, virou a pessoa que sempre foi mais que havia ficado escondida sob décadas de dedicação absoluta a outra vida. Ela viajou para lugares que sempre quis conhecer. Aprendeu a usar o celular e começou a mandar mensagens de áudio quilométricos para os netos. Entrou para um grupo de senhoras que se reunia toda quarta para jogar baralho e fofocar. Até arrumou um pretendente, um senhor viúvo de 86 anos que ela conheceu na igreja e que a levava para tomar sorvete todo domingo. Nada sério, ela dizia com aquele sorriso maroto. Só companhia. Seu pai foi o amor da minha vida. Esse aqui é só o amor do meu pós-vida. Foi em uma dessas tardes de domingo, tomando sorvete com seu pretendente, que ela teve o derrame. Súbito. Massivo. Morreu antes mesmo de chegarem ao hospital. Daniel recebeu a notícia por telefone e simplesmente sentou no chão da cozinha. Não conseguiu chorar. Não conseguiu sentir nada além de um vazio estranho. Ela está com ele agora, disse Ricardo mais tarde, no velório. Está dançando com ele. E ele lembra de tudo. Isso não é uma crença, mano. É um desejo. E talvez seja exatamente isso que a gente precisa. De desejos. De esperanças. De alguma coisa para segurar quando tudo mais desmorona. O velório de Dona Maria foi diferente do de seu Antônio. Não havia aquela tristeza pesada, sufocante. Havia saudade, sim. Dor, com certeza.
mas também havia algo parecido com alívio. Com celebração. Porque todos sabiam que ela tinha vivido plenamente. Até o último segundo. Que ela não tinha desperdiçado um único dia depois que ficou livre. E que, de alguma forma misteriosa que ninguém conseguia explicar mas todos sentiam, ela estava exatamente onde queria estar. Foi durante o velório que Daniel encontrou algo no bolso do casaco que a mãe usava quando morreu. Uma carta. Dobrada em 4. Com a letra trêmula mas ainda legível dela. Endereçada a ele e Ricardo. Meus filhos queridos. Se vocês estão lendo isso, significa que minha hora chegou. E está tudo bem. Mais que bem. Está perfeito. Eu vivi 95 anos. Amei um homem por 65 deles. Criei 2 filhos que se tornaram homens melhores do que eu jamais sonhei. Vi netos crescerem. Conheci bisnetos. Dancei. Ri. Chorei. Sofri. Venci. Vivi tudo que uma vida pode oferecer, eu experimentei. E agora vou para o próximo passo dessa jornada. Não chorem por mim por muito tempo. Chorem o suficiente para honrar o que tivemos, mas não tanto que esqueçam de viver suas próprias vidas. Porque é isso que a vida é, meus amores. É uma dança. Às vezes você pisa nos pés do parceiro. Às vezes o parceiro pisa nos seus. Às vezes a música muda no meio e você precisa aprender passos novos. Às vezes você dança sozinho por um tempo. Mas você continua dançando. Sempre. Até a última nota. E quando aquela última nota tocar, você sai de cabeça erguida, sabendo que dançou com toda a alma. Foi o que eu fiz. É o que espero que vocês façam. Com todo o meu amor eterno, mãe. Daniel leu a carta em voz alta para Ricardo ali mesmo, no canto do velório, longe dos outros. Quando terminou, os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Então Ricardo começou a rir. Um riso baixo, quase incrédulo. Ela sabia. Ela sempre soube. Soube o quê? Como terminar. Como viver. Como nos ensinar até o último momento. E vocês que estão assistindo até aqui, vocês que dedicaram quase meia hora da vida de vocês para ouvir a história de uma família que provavelmente nunca vão conhecer, eu preciso que entendam uma coisa. Essa história não é sobre Alzheimer. Não é sobre doenças ou morte ou perda. Essas são apenas o cenário. O pano de fundo. A história de verdade é sobre amor. Sobre o tipo de amor que não desiste. Que não abandona. Que caminha descalço na chuva se for preciso. Que segura a mão de alguém que não lembra mais quem você é e continua contando histórias mesmo assim. Porque o amor não precisa de reconhecimento para existir. Não precisa de reciprocidade para valer a pena. O amor simplesmente é. E quando é de verdade, quando é profundo, ele transcende memória. Transcende lógica. Transcende até a morte. Nos meses que se seguiram à morte de Dona Maria, Daniel e Ricardo se viram encarregados de esvaziar a casa dos pais. Aquela casa onde haviam crescido. Onde tinham aprendido a andar, a falar, a serem quem eram. Cada cômodo era uma cápsula do tempo. Cada gaveta, uma arqueologia de vidas inteiras. Foi no armário do quarto principal que Daniel encontrou as caixas. 3 delas. De sapato. Velhas. Amarradas com barbante. Dentro, centenas de cartas. Cartas que o Sr. Antônio havia escrito para Dona Maria ao longo dos anos. Algumas eram do período do namoro, quando ele viajava para trabalhar e mandava cartas toda semana. Outras eram de aniversários, de datas especiais, de momentos aleatórios em que ele simplesmente quis dizer que a amava. Mas as últimas cartas da última caixa eram diferentes. Eram recentes. Ou relativamente recentes. Dos primeiros anos da doença.
Do período em que ele ainda tinha momentos de lucidez. Do tempo em que ele sabia que estava perdendo a si mesmo, mas ainda conseguia se agarrar à realidade por tempo suficiente para escrever. Ricardo pegou uma das últimas e leu em voz alta. Minha querida Maria. Hoje foi um dia ruim. Acordei sem saber onde estava. Chamei você de mãe por engano. Vi o quanto doeu em seus olhos mesmo você tentando esconder. Eu sei o que está acontecendo comigo. Os médicos tentam ser gentis, usar palavras suaves, mas eu sei. Estou me perdendo. Pedaço por pedaço. Dia após dia. E a parte mais assustadora não é me perder. É perder você. É saber que um dia vou olhar para o seu rosto, para esse rosto que amo há 60 anos, e não vou reconhecer. Vou ver uma estranha. E isso vai te machucar de maneiras que eu não posso nem imaginar. Então preciso escrever isso agora, enquanto ainda sou eu. Enquanto ainda lembro. Você foi tudo. Desde o primeiro dia. Desde aquela dança desajeitada na igreja quando eu não sabia o que estava fazendo, mas sabia que queria fazer com você. Você foi minha parceira. Minha amiga. Minha amante. Minha casa. E quando eu não te reconhecer mais, quando eu te chamar por outros nomes ou esquecer que você existe, quero que saiba que não importa. Porque alguma parte de mim, a parte que importa, a parte que transcende memória e consciência, essa parte sempre vai te conhecer. Sempre vai te amar. Pode não parecer. Pode não ser visível. Mas está lá. No meu sangue. Nos meus ossos. Na minha alma, se é que temos almas. Você está lá. Para sempre. Seu Antônio. A carta estava datada de 6 anos antes da noite da chuva. 6 anos antes de tudo desmoronar. Ele sabia. Ele sempre soube. E ainda assim, ele escolheu ficar. Escolheu lutar. Escolheu amá-la até não sobrar mais nada dele para amar. Você entende agora por que eu precisava contar essa história? Porque em um mundo onde as pessoas desistem de relacionamentos por motivos banais, onde o amor é tratado como algo descartável, aqui está a prova de que ainda existe outro tipo. O tipo de amor que olha para o abismo e diz: não me importo, vou pular junto. O tipo que escolhe a chuva, os pés descalços, a dor, a perda, tudo, contanto que não precise escolher a solidão. Se você chegou até aqui, se essa história tocou alguma coisa dentro de você, faça um favor para si mesmo. Conta nos comentários sobre alguém que você ama assim. Ou sobre alguém que te amou assim. Porque essas histórias precisam ser ditas. Precisam ser lembradas. Precisam ser celebradas. E se você ficou pensando em alguém específico enquanto ouvia tudo isso, talvez seja hora de mandar uma mensagem para essa pessoa. De ligar. De aparecer do nada só para dizer eu te amo. Porque a verdade mais cruel e mais libertadora que essa história ensina é que não temos tempo infinito. Não temos garantias. Temos agora. Só agora. Daniel e Ricardo terminaram de esvaziar a casa 3 semanas depois. Venderam a maior parte dos móveis. Doaram as roupas. Distribuíram objetos entre os netos. Mas as cartas, essas eles dividiram entre si. Metade para cada um. Para ler nos dias difíceis. Nos momentos em que a vida parece sem sentido. Nos momentos em que precisam lembrar que amor assim existiu. Existe. Vai continuar existindo enquanto houver pessoas dispostas a lutar por ele. A casa foi vendida para uma família jovem com 3 crianças pequenas. Daniel passou por lá alguns meses depois, só para ver. As crianças brincavam no jardim onde ele e Ricardo brincavam 40 anos atrás. A mãe regava as mesmas roseiras que Dona Maria plantou na década de 70. A vida continuava. Como sempre continua. Implacável e bela ao mesmo tempo. Anos depois,
em um churrasco de família, um dos netos mais novos, aquele que mal conheceu os bisavós, perguntou como tinha sido o casamento deles. Se tinha sido fácil. Se tinha sido feliz. Daniel e Ricardo se entreolharam, aquela comunicação silenciosa que irmãos desenvolvem. Foi Ricardo quem respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Não foi fácil, não. Teve momentos muito difíceis. Tiveram discussões. Tiveram períodos de silêncio. Tiveram crises. Como todo casamento longo tem. Mas no final, quando realmente importou, quando a vida os testou do jeito mais cruel possível, eles escolheram um ao outro. De novo e de novo e de novo. Seu bisavô esqueceu quem era sua bisavó. Mas ela não o esqueceu. E ela amou o suficiente pelos dois até o fim. Isso é amor de verdade. Não o amor dos filmes. O amor que fica quando tudo mais vai embora. O garoto ficou pensativo por um momento, mastigando seu pedaço de carne. Então, com aquela honestidade brutal que só crianças têm, ele perguntou, e vale a pena? Todo esse sofrimento? Todo esse trabalho? Daniel ia responder, mas foi sua própria filha, de 16 anos, que tinha ficado quieta ouvindo tudo, quem falou primeiro. Acho que essa é a pergunta errada, primo. A pergunta não é se vale a pena. É se você consegue imaginar sua vida sem ter tentado. E eu acho que a vovó Maria e o vovô Antônio, se pudessem responder, diriam que não. Não conseguiam imaginar. Por isso fizeram o que fizeram. E por isso a gente está aqui hoje, contando a história deles. Isso não te parece que valeu a pena? O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era respeitoso. Era o tipo de silêncio que acontece quando algo importante foi dito e todos precisam de um momento para processar. E agora, chegando ao final dessa jornada que percorremos juntos, eu tenho uma pergunta para você que está assistindo. O que você vai fazer com essa história? Vai deixar ela ser só mais um vídeo que você assistiu e esqueceu? Ou vai deixar ela mudar alguma coisa? Vai ligar para aquela pessoa que você tem negligenciado? Vai pedir desculpas por aquela briga boba que já dura tempo demais? Vai dizer eu te amo para alguém que precisa ouvir? Vai decidir que, quando sua hora chegar de ser testado, você vai escolher ficar? Vai escolher a chuva? Porque é isso que essa história é, no final das contas. Um convite. Um desafio. Uma provocação. Para que você olhe para a sua própria vida e pergunte: estou amando de verdade? Estou amando do jeito que importa? Do jeito que fica? Do jeito que transcende? Daniel guardou todas as cartas do pai em um cofre no banco. Mas fez cópias de algumas das mais importantes. Uma delas, aquela última que Ricardo leu em voz alta, ele emoldurou. Está na parede do escritório dele até hoje. Seus filhos perguntam sobre ela de vez em quando. E ele conta a história. De novo e de novo. Porque histórias assim precisam ser contadas. Precisam ser passadas adiante. Precisam sobreviver. Na lápide dos dois, porque foram enterrados lado a lado, há uma inscrição simples que Ricardo escolheu. São apenas 5 palavras. Mas são as 5 palavras certas. Dançaram até a última nota. E dançaram mesmo. Através da alegria e da tristeza. Através da saúde e da doença. Através da memória e do esquecimento. Através da vida e da morte. Continuaram dançando. E em algum lugar, em alguma dimensão que não podemos ver ou provar, mas escolhemos acreditar que existe, eles ainda estão dançando. Sem pisar nos pés um do outro. Sem esquecer os passos. Para sempre. Essa história começou com uma imagem que ninguém conseguia esquecer. 2 velhinhos andando na chuva. Descalços. Perdidos. Assustados. Mas juntos. E termina com outra imagem.
De um amor tão grande que mesmo a doença mais cruel que a humanidade conhece não conseguiu destruir. Só transformou. Só testou. E no final, só provou que era real. Se você chegou até o final, obrigado. Obrigado por dedicar seu tempo a uma história que não tem explosões, não tem reviravoltas cinematográficas, não tem final perfeitamente amarrado. Mas que tem verdade. E no final, talvez seja isso que realmente importa. A verdade. A verdade de que amor assim existe. Existiu. Vai continuar existindo enquanto houver pessoas corajosas o suficiente para escolhê-lo. Agora me conta. Deixa nos comentários quem você pensou enquanto ouvia essa história. Qual parte mais te tocou? Se você já passou por algo parecido. Se conhece alguém que passou. Porque cada um de nós carrega histórias. E quando compartilhamos essas histórias, quando as colocamos para fora, elas deixam de ser só nossas. Elas se tornam de todos. E aí, de alguma forma misteriosa, elas nos conectam. Nos lembram que não estamos sozinhos nessa jornada maluca chamada vida. E se você ficou até aqui, se essa história significou algo para você, compartilha esse vídeo. Não por mim, mas porque alguém na sua lista de contatos precisa ouvir isso hoje. Precisa ser lembrado de que amor verdadeiro existe. Precisa de esperança. Precisa saber que vale a pena tentar. Vale a pena lutar. Vale a pena escolher ficar. A história de Antônio e Maria não é única. Está acontecendo agora mesmo em milhares de casas ao redor do mundo. Pessoas escolhendo o amor difícil. O amor que exige sacrifício. O amor que não faz sentido para quem olha de fora, mas faz todo o sentido do universo para quem está dentro. E cada uma dessas histórias merece ser honrada. Merece ser lembrada. Merece ser contada. Então conta a sua. Nos comentários. No seu próprio canal. Para seus filhos antes de dormir. Para seu parceiro durante o café da manhã. Para si mesmo quando precisar lembrar porque continua tentando. Conta. E mantém essas histórias vivas. Porque no final, quando tudo mais passar, quando as casas forem vendidas e os objetos distribuídos e os corpos enterrados, o que fica são as histórias. As histórias de amor. De coragem. De escolhas difíceis feitas pelos motivos certos. E essas histórias, se a gente cuidar bem delas, se a gente as passar adiante com respeito e honestidade, elas se tornam imortais. Antônio e Maria estão mortos. Mas a história deles está viva. Aqui. Agora. Nas suas mãos. No seu coração. Na sua memória. E se você permitir, ela vai viver um pouco mais. Vai tocar mais uma pessoa. Vai inspirar mais uma escolha corajosa. Vai lembrar mais alguém de que amor verdadeiro não é um mito. É uma decisão. Uma decisão tomada todos os dias. Especialmente nos dias difíceis. Especialmente quando não faz sentido. Especialmente quando dói. Então obrigado. Por ter ficado. Por ter ouvido. Por ter se importado com a história de duas pessoas que você nunca conheceu, mas que, de alguma forma, agora fazem parte da sua jornada também. E lembra. Quando a sua hora chegar de ser testado, e ela vai chegar porque a vida testa todo mundo eventualmente, escolhe ficar. Escolhe a chuva. Escolhe dançar mesmo sem música. Escolhe o amor que fica. Porque no final, essa é a única coisa que realmente importa. A única coisa que atravessa gerações. A única coisa que faz tudo valer a pena. O amor. Até a próxima história.